Tudo ao nosso redor tem uma história para contar. Independente de ser grande ou pequeno. Veja a bicicleta. Os modelos mais antigos eram geringonças perigosas totalmente diferentes das que usamos hoje. A maior velocidade de bicicleta foi de 244 km por hora. E a goma de mascar? A moderna foi inventada acidentalmente há 140 anos. Mas sabemos que aquela goma estava por aí havia mais tempo. A goma de mascar mais antiga já encontrada tinha 6.000 anos. Até os sinais de trânsito. O primeiro foi instalado em Londres em 1868. Um mês depois, ele explodiu, ferindo um policial. Vamos ver 16 pequenas coisas, revelando como elas chegaram ao que são hoje. Não estaríamos tomando café se não fosse por uma série de roubos ousados. Por que a primeira pessoa a olhar no espelho viu mais do que um reflexo? E como uma invenção simples como a corda pode mudar o mundo para sempre. Essas histórias e outras são parte da grande história das pequenas coisas. Grande história e pequenas coisas. O mundo ao nosso redor tem inúmeras histórias. Dê uma olhada melhor no milhão de coisas que fazem nosso dia e vai encontrar contos épicos de aventura, engenhosidade e dificuldades. A maioria de nós não tem consciência dessas histórias. Lâmpadas, pinturas, travesseiros, janelas, maçanetas de portas. Todos têm histórias. Considere 2 fatos surpreendentes sobre o despertador. O primeiro só tocava às 4 da manhã. Em 1787, o criador do primeiro relógio despertador americano não pensou que alguém pudesse querer acordar mais tarde que ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos destinaram seus recursos ao esforço de guerra. A produção de despertadores parou e depois rapidamente retornou quando as pessoas não conseguiam aparecer a tempo no trabalho. Um homem comum como Joe não faz ideia de nada disso e dificilmente vai descobrir porque hoje Joe vai morrer. Vai ser um dia cheio de perigos e alguns deles estão começando a se desenrolar. São vários eventos. Toda manhã no banheiro nos encontramos com inovações muito antigas. Antigo Egito, Roma e Grécia. Todos deram grandes contribuições ao hálito fresco. Em 3000 a.C., os egípcios criaram a primeira pasta de dentes, misturando os ingredientes mais abrasivos que puderam encontrar. Provavelmente não tinha um bom sabor. Como escova de dentes, os egípcios usavam gravetos. Outras culturas usavam penas, pelos de rabo de cavalo e espinhos de porcos-espinhos. O enxugatório bucal é outro produto que tem tempo. Os antigos gregos usavam leite de burro. Os romanos usavam urina humana. Mas a importavam de Portugal, apesar de ninguém saber por quê. Para todo lado que olhamos, há exemplos modernos de descobertas cruciais que um dia mudaram o curso do progresso humano. Estamos prestes a dar uma olhada na corda. História da corda. Uma das invenções mais importantes de todas. Para explicar a história épica da corda, deixamos o Joe agora e viajamos no tempo de volta a um de seus primeiros ancestrais. A corda foi uma das primeiras invenções do homem. Hoje, Joe amarra sua calça. 1746 inventam o biquíni de cordinha. 1790 inventam a máquina de costura. A descoberta da corda pelo homem é considerada uma das primeiras pistas de que os humanos poderiam se tornar o animal mais dominante na Terra. 200.000 a.C., primeiras evidências da corda. Como a corda nos colocou acima de outros animais? É uma daquelas coisas que demonstram uma grande diferença entre nós e outras criaturas. Ela representa um ponto de virada muito significativo no desenvolvimento do que nos torna humanos. O professor Adovásio diz que a invenção da corda foi o que destacou o homem. Outros animais puderam usar ferramentas, mas só o homem pôde criar o que o professor chama de tecnologia adicional.
Se você imagina que fazer itens de múltiplas peças é um evento altamente significativo no nosso desenvolvimento, então a corda é um dos primeiros exemplos conhecidos desse tipo de tecnologia, se não o primeiro deles. A corda é feita de casca de árvore em um processo de 3 passos. Primeiro, arranque a casca de um galho. Depois, enrole as fibras da casca para fazer uma corda. Finalmente, dobre a corda na metade e gire as 2 partes juntas. Repita esse passo várias vezes e vai ter uma corda pronta. Depois que se tem a corda e o conceito de como unir coisas para fabricar outras coisas, há um mundo inteiro disponível para você de outras tecnologias adicionais, mesmo não envolvendo a corda. É um sinal da maneira como você pensa. Ter a corda significava que o homem podia viajar para climas mais frios. Ele podia agora fazer armadilhas, costurar suas peles para fazer roupas e se aventurar em novas terras. Com a corda, nossas armas melhoraram, nos tornando melhores caçadores de animais e de outros homens. 5.000 anos depois, Joe não deve morrer numa emboscada. Escadas são a segunda causa mais comum de morte acidental, atrás apenas dos acidentes de carro. De qualquer modo, ele vai morrer hoje. Talvez até correndo pela manhã com seu cachorro. Cães são os melhores amigos dos homens há 15.000 anos. Eles nos aqueceram e nos defenderam de ataques. Hoje em dia são menos úteis. Poucas pessoas correm descalças hoje em dia, mas na maior parte da história fizemos tudo com os pés descalços. Até 1600 não havia diferença entre sapatos esquerdos e direitos. Milhares de anos depois do homem ter feito a corda, outra invenção mudaria drasticamente a civilização. Os sapatos. A história dos sapatos. Até recentemente, roupas e sapatos antigos eram um mistério para nós. Invenção da palavra tênis. 1790, inventado o cadarço. Poucos exemplos foram encontrados. 3.500 a.C., sapatos mais antigos encontrados. Se fosse pela morte repentina desse homem, continuaríamos ignorantes. Poucas horas depois de sua morte, 5.000 anos atrás, seu corpo estava congelado. Ninguém veio procurar por ele. Numa combinação estranha de localização, tempo e clima, seu corpo e todas as suas posses ficaram hermeticamente seladas debaixo do gelo glacial por mais de 5.000 anos, até que o gelo finalmente derreteu. Quando descoberto em 1991 nos Alpes de Ötztal, na fronteira do que é hoje a Áustria e a Itália, as autoridades acharam que fosse um corpo moderno. Mas quando a verdade foi revelada, as notícias sobre o homem de gelo chamado de Ötzi eletrizaram a comunidade científica. Estudando seus ossos, cientistas determinaram que o homem do gelo tinha 45 anos quando morreu, muito mais velho do que a expectativa de vida das pessoas da Idade da Pedra. As posses de Ötzi guardavam mais surpresas, como seu machado, feito de cobre. Um machado. 1000 anos antes do que se imaginava existir ferramentas de cobre. Lâmina de machado, meias tecidas de plantas. Mas a maior revelação de todas foram seus sapatos. Pele de urso e botas de palha. Sapatos antigos podem ser melhores que os novos. Os sapatos eram confortáveis, aqueciam, envolvendo os pés em pelo de urso e de cervo numa meia de macramê. Era uma boa resposta ao ambiente dos Alpes. Usando os restos como guia, especialistas recriaram os sapatos de Ötzi e deram a um montanhista para que fizesse um teste em campo nas montanhas. Depois de dias de trekking pelas montanhas de Ötztal, o veredito era claro. Nas palavras do montanhista, não há montanha na Europa que não possa ser conquistada com aqueles sapatos. Estamos falando de um período no tempo de uns 1000 anos antes das grandes pirâmides do Egito. E saibam que nesse tempo,
já havia sapateiros profissionais. Os sapatos eram de qualidade excelente em vários detalhes. Eles são bem mais superiores aos de hoje. No tempo de Odyssey, seus sapatos incríveis deveriam ser um bem valioso. 5.000 anos depois, não consideramos muito nossos sapatos, até sermos forçados a ficar sem eles. Joe sabe que andar sem sapatos em nossas ruas modernas é uma experiência desagradável. Mas até agora ele não tinha percebido que pode ser bem pior que isso. Pode ser fatal. Grande história e pequenas coisas. O mundo é cheio de histórias, mas a maioria de nós é distraído demais para pensar nelas. Às vezes isso pode nos causar problema. Veja Joe, por exemplo. Hoje é seu último dia de vida. Mas Joe não vai morrer nessa estrada. E quando morrer, não vai ser culpa de seu cachorro. Os cães geralmente ajudam o homem a viver mais. Na antiga Grécia, os cães eram treinados para lamber pacientes doentes. No século XIV, dizem que São Roque foi curado de uma praga de feridas pela língua de um cão. Em média, donos de animais vivem mais do que quem não tem animais. Joe ainda está irritado com seu cachorro. Então ele não está pensando em quantos itens diários em nossa cozinha têm suas próprias histórias estranhas para contar. Incluindo a comida. Cada americano come uma média de 14,5 kg de queijo por ano. Há evidências de queijo de mais de 4.000 anos. Mas outras pistas sugerem que o queijo pode ser 2 vezes mais velho que isso. Ninguém sabe exatamente onde o queijo foi feito pela primeira vez. Mas temos uma ideia de como ele foi descoberto. Como descobrimos o queijo por acidente? Acredita-se que o queijo foi criado por acidente, quando o leite carregado no lombo de um cavalo solidificou com seus movimentos. Esse queijo não devia ser muito bom, mas em milhares de anos, ele viria a ser amado tanto pelo homem quanto pelos animais. O queijo na omelete do Joe é um exemplo raro de estrago de comida que resulta em algo delicioso. Hoje, Joe não sabe quase nada sobre as origens de seu café da manhã, nem dos modos à mesa de seus ancestrais. Até os anos 1700, os garfos eram considerados efeminados. A maior parte dos homens usava os dedos. Na maior parte da história humana, a preservação da comida foi considerada um dos problemas mais difíceis e fatais até a chegada da lata, permitindo que alguns países pequenos tomassem o mundo de assalto. Mais poderosa que a espada, enlatados. Hoje, as latas são itens comuns e geralmente esquecemos de sua importância. 1926, introdução do spam. Mas houve um tempo não muito distante em que o mundo todo se curvava diante dos poderes dos enlatados. Como a comida enlatada mudou a guerra para sempre. Exércitos marchavam por seus estômagos e comandantes durante séculos sempre tiveram dificuldade em manter as tropas alimentadas enquanto marchavam para um local distante. Havia grandes problemas para qualquer exército que tentasse iniciar uma batalha ou uma conquista por um período de tempo. A comida estragava, às vezes ficavam sem comida, a comida era escassa. Era um problema real e para muitos exércitos, o acesso a um bom suprimento de comida era mais importante que ter armamentos superiores ou mais valentia. Napoleão era tão obcecado pela ideia da conservação da comida para suas tropas que em 1795 ofereceu uma recompensa de 12.000 francos, aproximadamente 40.000 dólares em dinheiro de hoje, para quem tivesse uma solução. Em 1810, o prêmio foi vencido por um chefe francês chamado Nicolas Appert. A inovação de Appert foi colocar a comida dentro de garrafas vedadas. O calor destruía os micro-organismos que faziam a comida estragar e também formavam um selo a vácuo para impedir que novos micro-organismos entrassem. Appert apresentou sua invenção ao mundo através de um golpe de publicidade dramático, colocando uma ovelha inteira em conserva. Expansão europeia pós-enlatados. A invenção europeia dos enlatados permitiu que um continente expandisse seu poder de pequenas colônias ao controle de quase todo o mundo. Como os enlatados permitiram que um continente tomasse o mundo? Bom, o século XIX foi a era do imperialismo clássico.
quando os poderosos europeus tentavam manter todo o mundo sob seu domínio. Os europeus levaram a comida enlatada com eles para alguns dos ambientes mais inóspitos do mundo e eles foram ao Polo Norte, subiram montanhas e atravessaram desertos, sempre acompanhados pelo presunto Underwood Deviled Ham. Os exploradores do Ártico queriam ter um pouco de energia naqueles dias frios do Ártico. Então, ter alguns legumes, como vagens ou ervilhas, era extremamente vital para o moral. Mas grandes problemas continuaram nos enlatados. Um dos maiores era a contaminação por chumbo, o que contribuiu para as mortes de todos os 129 exploradores do Ártico na expedição de Franklin, de 1845. Fora o chumbo, as latas se saíram muito bem. 100 anos depois, uma das latas vedadas foi descoberta e aberta. A comida ainda não tinha se estragado. Não usar o chumbo como selador resolveu um dos maiores problemas da lata. Mas antes dela se tornar o grande obstáculo que é hoje, mais um obstáculo tinha que ser superado. Como abri-la? Latas mais antigas eram feitas de ferro e pesavam mais do que a comida dentro delas. Os métodos sugeridos para abri-las eram trabalhosos e exigiam o uso de ferramentas pesadas. Sopa de tomate em conserva. Foi recomendado o uso de um martelo e um cinzel, mas os soldados que mais usavam as latas dificilmente tinham isso em mãos. Alguns tentaram abrir as latas com baionetas. Outros as abriam batendo com pedras. Foram criativos, provando que, às vezes, a necessidade é a mãe não da invenção, mas da estupidez. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os militares americanos resolveram esse problema criando seu próprio abridor de latas para soldados, o P-38. Ei, Charlie, eu troco essa coisa pelo seu doce e os cigarros. Me dá o seu café e tá tudo certo. Abridores de lata fáceis de usar só passaram a existir praticamente um século depois da primeira lata ter aparecido. Menos de 50 anos depois disso, astronautas usavam esses abridores no espaço. De volta à Terra, Joe nunca pensou um minuto em como é conveniente esse abridor. O mesmo pode ser dito de vários itens em sua cozinha, como sua lavadora de louça. A primeira lavadora de louça foi construída em 1886 em Illinois por Josephine Cochran, uma socialite rica que estava chateada por seus empregados lascarem sua porcelana ao lavarem. Mas tem uma coisa na cozinha de que o homem moderno precisa mais que outros. Muitos dizem que não podem viver sem, mas não fazem ideia dos 1.500 anos de traições, apostas ousadas, dificuldades terríveis e até a sedução necessárias para que o café estivesse conosco hoje. A história do café. Nossa história começa nas planícies da África com um elenco de personagens incomum. A lenda sobre a descoberta do café por Caldi. Caldi fazia longas viagens pelas montanhas do país e numa delas, quando se cansou, ele percebeu que os bodes estavam com muita energia e pulavam freneticamente. Quando tentou saber por que eles se comportavam assim, acabou descobrindo que eles mastigavam frutos de um galho. Ele foi lá, experimentou esses frutos e descobriu que ele também ganhou energia e ficou muito mais agitado. Caldi então levou os frutos para um curandeiro e falou a ele sobre os efeitos. O curandeiro desaprovou e jogou os frutos no fogo. Mas enquanto os frutos torravam, produziram um aroma que até o curandeiro achou muito atraente. Então ele recolheu os grãos e dissolveu na água. Assim surgiu a primeira xícara de café. Hoje o café é o segundo produto mais comercializado do mundo, mas até 300 anos atrás a única maneira de tê-lo era roubando. Só em 500 anos depois de Cristo, os grãos de café seriam torrados no Iêmen e no Egito, e a bebida que conhecemos hoje foi tomada pela primeira vez. No século XVI,
As primeiras cafeterias abriam no mundo muçulmano. Mas os árabes, que acreditavam que a bebida tinha poderes místicos, guardaram seu tesouro e se recusaram a exportar os grãos férteis para o Ocidente. Como um curandeiro contrabandeou café para a Índia. Por quase 500 anos, os árabes aproveitaram o café, mas ninguém mais no mundo. No século XVII, Baba Budan, um curandeiro indiano, estava em peregrinação em Meca. Ele passou a gostar do café como outros curandeiros na área, já que ele aumentava a experiência religiosa. Numa obscura noite árabe, Baba Budan pegou 6 grãos férteis, pôs nos bolsos de seu dote e os contrabandeou para fora de Meca. A jornada de Baba Budan acabou numa emboscada fatal, mas os grãos chegaram à Índia, onde foram plantados e deram frutos. Hoje, Baba Budan é reverenciado como santo indiano e como o homem que libertou o café. Mais tarde, naquele século, o café chegou na Europa e se tornou um sucesso instantâneo. Os holandeses chegaram a monopolizar o comércio, plantando em suas colônias, mas logo cometeram um erro. Deram uma planta de presente ao rei Luís XIV da França. Grãos inférteis eram comuns na Europa, mas uma planta viva era extremamente rara e preciosa. O café era de enorme importância no comércio internacional naquele tempo e para Luís XIV era um bem precioso. Isso fica evidente na sofisticação da estufa criada para manter essa linda planta de café. Enquanto o rei Luís não tinha interesse em dividir seu bem precioso, outro homem tinha planos para o futuro do café na Europa. Primeiro, ele teria que pôr as mãos na planta do rei Luís. Havia um soldado da Marinha Francesa chamado Gabriel Mathieu de Clié, que era um soldado ambicioso, para dizer no mínimo. Ele decidiu que queria competir com o comércio global dos holandeses. Se conseguisse uma fração de um pedacinho daquela planta e pudesse levar para a colônia francesa da Martinica, então ele teria sua chance. De Clié pede ao rei um pedaço da planta real e Luís XIV, obviamente, ele recusa. De Clié escala o muro, faz um ataque à luz da lua, entra na estufa, pega um pedacinho e foge sem ser visto. Esse seria o primeiro numa série de apuros perigosos para De Clié, depois que ele sai da França para o Caribe. Mas para De Clié, sua vida tinha importância secundária diante da saúde de sua planta preciosa. Como ele contou em seu diário, um passageiro invejoso da planta tentou comprá-la. Depois que De Clié se recusou, o vilão quase partiu a planta ao meio, tentando tirá-la de suas mãos. Mais tarde, em sua viagem, um navio pirata tunisiano atacou e tentou capturar seu navio e sua preciosa carga. Depois de uma briga feroz com os piratas, o navio de De Clié escapa por pouco e com ele, principalmente, a planta a salvo. A seguir, o navio enfrenta uma tempestade violenta, sacudindo o barco violentamente e ameaçando mandar o navio de De Clié e sua planta para o fundo do mar. A tempestade passou e mais uma vez De Clié e sua planta sobreviveram. O barco ficou flutuando em paz debaixo do sol. Essa calma, que parecia um alívio, provou ser mais sinistra que qualquer ameaça anterior. Logo, o suprimento de água ficou escasso. Morrer de sede é um dos piores destinos que podem ocorrer a um homem. Mas De Clié queria arriscar, dando sua cota à planta de café. Fraco de sede e de exaustão, De Clié não sabia na hora, mas ele e sua planta só precisariam suportar mais poucos dias. Sua aposta desesperada valeu a pena. O navio, enfim, chegou a Martinica, onde, sob guarda constante, a planta cresceu, frutificou e se multiplicou. Nos 50 anos seguintes, a planta de café de De Clié deu uma família de umas 18 milhões de outras plantas. A maioria das pessoas hoje não sabe desses perigos. Elas só pensam no café como uma maneira prazerosa de começar o dia. Grande história e pequenas coisas. Com o passar do nosso dia, somos rodeados por coisas simples que chegaram em nossas vidas através das circunstâncias mais dramáticas. Vejam nossa xícara de café matinal.
foram encontradas xícaras feitas de crânios humanos datadas de 12.700 a.C. Um cara como Joe deve saber que os grãos vieram do Brasil, mas não faz ideia do que foi preciso para que eles chegassem lá. O espião que tornou o Brasil o maior produtor de café do mundo. O governo brasileiro queria uma parte do comércio do café, mas não tinha a planta. Então, em 1727, enviou o tenente-coronel Francisco de Melo Palheta para buscar algumas na Guiana Francesa. O tenente-coronel Palheta foi despachado para a Guiana Francesa e sua missão oficial era uma disputa de fronteiras, mas sua tarefa real era conseguir uma planta de café. Mas no século XVIII as plantas de café eram bem guardadas. As plantações eram literalmente vigiadas. O governador sabia que o que tinha era valioso e que outras pessoas iriam tentar roubar. Então Palheta decidiu que concentraria seu ataque em um alvo mais fácil, que seria então a esposa do governador, Marie-Claude. Palheta era conhecido por seu charme legendário e o poder que tinha sobre o sexo oposto. Ele estava pronto a usá-lo se fosse para ajudar ao seu país. Sendo um cavalheiro, Palheta não falava do que se passava a portas fechadas. Mas sabemos que antes de seu retorno ao Brasil, Marie-Claude deu a ele uma demonstração de seu afeto. Seu verdadeiro presente estava escondido dentro. Essa semente cresceria e se multiplicaria, estabelecendo o Brasil um dia como o maior império de café do mundo. Em 1800, a planta se tornaria a base da agricultura sul-americana. Hoje há 6 bilhões de plantas de café no Brasil, produzindo 1/3 do café do mundo. E também uma fragrância familiar nas mesas de café da manhã do mundo todo, que agora nós nem consideramos. Fora de casa, as oportunidades de se ver grandes histórias expandem muito. Hoje associamos saltos altos às mulheres. O fato é que, no entanto, antigamente, os saltos altos eram geralmente usados por homens. O rei Luís XIV da França usava saltos de 10 centímetros. No Antigo Egito, açougueiros os usavam para manter os pés fora do sangue e das tripas que cobriam o chão. Os homens romanos usavam saltos altos para manter seus pés distantes da lama e do lixo das ruas. Para Joe, a ignorância mantém a simplicidade das coisas até aparecer a próxima distração. Mais de 6.000 usuários de celulares distraídos morrem todos os anos. Distrações são parte da vida moderna. Uma parte potencialmente fatal, como Joe vai descobrir. É conhecimento comum que não se deve passar debaixo de escadas. A história nos dá muitos motivos para isso. Por exemplo, em tempos medievais, escadas eram usadas para soltar corpos pendurados das forcas. Passar debaixo dessa escada ofereceu o risco de ser atingido por um corpo caindo, destino que ninguém merece. É melhor atravessar a rua, tá bom? O dia de Joe vai ser cheio de quase encontros com a morte e depois, finalmente, sua sorte vai mudar. Talvez enquanto ele corte o cabelo. Um ritual que começou milhares de anos atrás, apesar de ter motivos bem diferentes dos de hoje. A história dos barbeiros, porque começamos a cortar nosso cabelo e as curiosas origens da barbearia. Desde os tempos egípcios, acreditava-se que os espíritos malignos entravam no corpo através do cabelo. Havia barbeiros na época para todos os gostos, geralmente desde o sacerdócio até todas as camadas da mais alta sociedade. Todos se encontravam na barbearia. Aqueles antigos barbeiros, tidos na mais alta estima, também tinham o poder de sacramentar casamentos. Em Roma, a barbearia era um local importante, servindo como ponto de encontro social e de fofoca. Durante séculos, o papel dos barbeiros evoluiu e na Idade Média seguiu uma direção incomum. Inicialmente, os barbeiros começaram como curandeiros e médicos para doentes. Foi só daí que eles passaram à barbearia comum. Se voltar na Idade Média,
Eles eram barbeiros cirurgiões, então faziam sangrias, punção de furúnculos, e assim tinham recipientes para coletar o sangue e panos secos e limpos para enxugar a área também. E o que faziam no final da operação e dos procedimentos era lavar e pendurar esses panos para secar. Alguns secavam limpos e outros continuavam manchados de sangue. E daí que vem o que hoje conhecemos como sinal de barbeiro, a cor vermelha e branca. Outra interpretação é de que o vermelho simboliza o sangue, o branco o creme de barbear e o azul a tinta, já que os barbeiros também faziam tatuagens. Hoje, barbeiros tendem a se concentrar só no corte de cabelo, o que para Joe está muito bom. Escolher um estilo de corte é mais fácil quando você se vê de todos os ângulos, mas isso é uma evolução recente para a humanidade. Na maior parte da história não havia espelhos. A história dos espelhos. Os espelhos permitiram que o homem se visse pela primeira vez. Para nós, pessoas do século XXI, é muito difícil imaginar como devia ser viver na Antiguidade ou na Idade Média, mal vendo seu reflexo. Nós nos olhamos no espelho literalmente centenas de vezes por dia. Uma pessoa que viveu na Antiguidade, uma pessoa dos tempos pré-históricos, uma pessoa dessas não tinha nenhuma oportunidade em sua vida de ver a si mesmo. A experiência deve ter sido assustadora, deve ter sido extraordinário. As pessoas sorriem e têm ataques de riso quando ouvem sua voz pela primeira vez num gravador. Nós não sabemos como falamos. Imagine não saber que aparência nós temos. Ver seu próprio reflexo era uma concepção tão estranha para a maioria das pessoas que elas achavam que devia ser coisa de forças de outro mundo. Até os cientistas acreditavam que espelhos fossem portais para outros mundos. A ideia de olhar o seu reflexo era quase uma experiência mágica. Era uma raridade e uma experiência tão assustadora e chocante que o indivíduo acabava achando que estava entrando num portal para um outro mundo. Temos registros de pessoas usando objetos reflexivos para ver outros mundos, para ver o futuro. Para expandir sua visão, quase que para ver um anjo ou um deus. Era uma experiência extraordinária para as pessoas. Há 400 anos, grandes homens da ciência usavam espelhos como guia sobrenatural. Espelho Azteca. Um desses homens foi um matemático, astrônomo, navegador e alquimista inglês chamado John Dee. Depois de décadas de estudos convencionais, a sede de Dee por mais segredos o levou ao ocultismo. Em 1552, Dee conheceu um médium chamado Edward Kelly, que acreditava poder se comunicar com espíritos usando um espelho azteca feito de vidro vulcânico. Apesar de espelhos mais precisos existirem, Dee e Kelly sentiam que a presença espiritual era mais forte no artefato antigo. Kelly entrava em transe olhando pelo espelho. Depois os anjos começavam a se comunicar com ele. Dee escrevia as profecias que Kelly recebia do espelho. Dee publicava essas profecias em vários tomos, incluindo os 5 livros de mistério. Nesses livros havia previsões impressionantes, incluindo a execução da rainha Mary da Escócia e a invasão da frota espanhola. Ambas ocorreram 5 anos depois da previsão ter sido feita. Havia muitas outras previsões completamente erradas, como geralmente ocorre nessas coisas. Dee e Kelly acreditavam tão profundamente nos comunicados que recebiam pelo espelho mágico que um dia Kelly chegou em Dee e disse que um dos seres espirituais contactados nas suas sessões os instruiu a trocarem de esposas e viverem uma vida repleta de amor livre em suas casas. Dee, um cientista e mais velho que Kelly, acreditava tão profundamente nesses comunicados mágicos dos espelhos que acabou concordando. Os homens reorganizaram os detalhes mais íntimos de sua vida por sua convicção na autenticidade da comunicação recebida pelo espelho mágico ser muito grande. Mas o fato é que Dee, como cientista, acreditava estar buscando uma ciência natural, contactando esses anjos e espíritos através de espelhos e bolas de cristal com Edward Kelly. Ele não sentia que era algo obscuro, demoníaco, satânico ou até de outro mundo. Ele sentia que cumpria a filosofia natural.
Esses painéis de vidro vulcânico ou de metal polido foram os únicos espelhos disponíveis ao homem na maior parte da história. Espelhos como conhecemos hoje só surgiram no século XIII em Veneza. E quando surgiram, a sua tecnologia se tornou um dos segredos mais bem guardados do mundo. A fabricação do espelho antigo era um negócio secreto e perigoso. Quando o vidro transparente foi inventado de maneira que pudesse ser fabricado em massa em alguma escala, ele foi objeto de valor extraordinário e artesãos e inventores que sabiam os segredos da fabricação dele os guardavam como se guardavam os maiores segredos de armas de guerra hoje em dia. O processo inicial da fabricação de vidro era muito perigoso, envolvia o uso de fornalhas muito quentes que funcionavam sob muita pressão e havia risco de explosão e de incêndio. Foi assim que a ilha de Murano se tornou o centro da fabricação de vidro. Foi uma decisão tomada com base na segurança. Havia uma necessidade de levar as fornalhas para longe dos centros de população e havia o benefício adicional de isolar alguns dos artesãos, o que achavam que impediria que eles dividissem os segredos com potências estrangeiras. Por serem os vidraceiros de Murano os únicos que sabiam o segredo da fabricação dos espelhos de vidro, os governantes de Veneza os confinaram em sua ilha e os ameaçaram de morte se tentassem escapar. Emissários da França, da Espanha, da Alemanha e da Holanda chegavam a Murano para encomendar vidros e espelhos. Eles ofereciam grandes somas em dinheiro aos vidraceiros de Murano para que fossem trabalhar seu talento em terras estrangeiras. Se o dinheiro não fosse suficiente, um emissário vinha preparado com outras ofertas tentadoras. Os vidraceiros de Murano devem ter achado essas ofertas difíceis de resistir. Apesar de serem tratados com grande respeito na ilha, alguns se sentiam como prisioneiros numa gaiola de ouro. Então, alguns desses mestres artesãos se convenceram a fazer suas malas e levar seu talento para outras terras. Mas sair não era tão simples. O governo do Concílio de Veneza contratava assassinos, cuja única missão era cuidar para que os segredos de Murano nunca saíssem da ilha. Se algum desses artesãos saísse da ilha e fosse pego fugindo para um país estrangeiro, sua família seria presa. Soldados eram enviados para sequestrá-los e levá-los de volta a Murano e eles podiam ser punidos com a morte. Em 1612, um vidraceiro italiano chamado Antonio Neri publicou um livro com todos os segredos de Murano. Os espelhos logo se tornariam objetos comuns facilmente obtidos em qualquer lugar. Então, assim, podemos ter uma visão da nossa nuca. Uma imagem que impressionaria as pessoas por toda a história. Grande história e pequenas coisas. Há grandes histórias por trás das coisas mais simples. Nós geralmente nunca paramos para pensar nessas coisas e em suas histórias. Vejam o ato de se barbear, por exemplo. Antes da produção em massa da lâmina de barbear em 1904, fazer a barba era colocar a vida nas mãos do barbeiro. O antigo creme de barbear era feito de gordura animal. Para um cara como Joe, uma navalha afiada é uma má ideia, já que ele está destinado a morrer hoje. Antigos rituais, barbear. Hoje o barbeiro faz a barba de Joe. 1928, Jacob Schick inventa o barbeador elétrico. A história do barbear vem de antes da invenção da lâmina, uns 5.000 anos atrás. 3.000 a.C., evidência de creme de barbear. Algumas ferramentas de barbear antigas eram mais afiadas que as lâminas modernas. A arqueologia nos mostra e nos conta que há 20.000 anos, o homem das cavernas primitivo tirava pelos faciais com conchas, barbeando com lascas de pedra ou vidro vulcânico e, dependendo da geografia, usava até dentes de tubarão. As lâminas eram feitas de vidro vulcânico ou de obsidiana, eram as mais usadas. Apesar do homem antigo não ter ferramentas tão modernas como espelhos e creme de barbear, sua lâmina era mais afiada que as que usamos hoje. Se bem afiada, a de obsidiana pode ter um gume fino como uma molécula, 500 vezes mais afiado que uma lâmina de aço.
O resultado poderia ser um barbear mais limpo. No século XVIII, navalhas feitas de aço se tornaram a ferramenta de barbear padrão. Até que foram totalmente substituídas há uns 100 anos, quando o executivo americano King Gillette inventou lâminas descartáveis para os barbeadores em 1904. Gillette fez milhões com sua invenção, mas morreu sem um tostão. A maioria dos barbeiros não tem mais tanta prática em usar navalha, também conhecida como lâmina corta-garganta. Em 1841, o irmão de Henry David Thoreau, John, morreu de um corte ao barbear que infeccionou. 5 meses na vida de um homem são gastos se barbeando. Dizem que Henry se mudou para Walden Pond para viver seu luto. Joe, em breve, vai saber que a morte pode vir de maneiras ainda mais inesperadas que essa. Mas ele não está muito preocupado com a morte agora. Ele acabou de perceber que há algo que esqueceu de fazer, algo muito básico. Uma necessidade que todos os homens têm. As pessoas urinam por volta de 1 a 2 litros por dia. Fechado para almoço. Os antigos romanos usavam urina para limpar manchas de gordura e para curtir couro. A urina era uma indústria tão grande que por volta de 60 d.C., o imperador Nero criou um imposto sobre ela. Na maior parte da história do homem, quando ele sentia vontade, ele ia, onde quer que estivesse. O que explica por que muitas cidades antigas tinham tantas doenças e um cheiro ruim. Um fato com o qual milhões de pessoas aprenderam a conviver até uma invenção mudar tudo. Uma invenção que, junto com algumas outras, formaria um sistema para nos livrarmos dos dejetos humanos de maneira mais saudável que nunca. Ela tornou nossas casas e nossas cidades mais seguras e mais saudáveis. É muito fácil subestimar a glória que há na descarga de um vaso sanitário, o trono da civilização. O vaso é o assento da civilização. Se pensarmos em tudo, é grande coisa, mas na verdade, os encanamentos e os vasos foram os salvadores da civilização. Se não fosse pelo vaso sanitário, a descarga moderna e os encanamentos, o mundo não teria avançado. Os antigos impérios mais bem-sucedidos entenderam que para serem uma grande civilização deviam ter um ótimo sistema de esgotos. Os romanos tinham uma deusa, Cloacina, que cuidava de tudo que tivesse a ver com esgoto e água que saía da cidade. Eles a adoravam e confiavam nela para fazer com que os dejetos e as doenças deixassem a cidade. Isso era muito importante para eles e quando eles iam a outra parte do mundo para se estabelecerem, a primeira coisa que construíam eram os banheiros. Chamamos de banheiros, mas o componente-chave deles não era o lugar para tomar banho, mas sim os vasos. Às vezes tinham 12, talvez 20 assentos alinhados na mesma sala. A água corria debaixo do assento. Todos os homens, líderes da cidade, políticos, soldados, todos iam lá e conversavam horas a fio fazendo suas necessidades. Todas elas e depois saíam e os dejetos desciam em aquedutos imensos. E esses aquedutos ainda existem até hoje. Depois da queda do Império Romano, vasos e esgotos, como muitos outros avanços, desapareceram da civilização ocidental. Até 1100 anos depois, quando Sir John Harington da Inglaterra inventou a descarga. Sir Harington era mais conhecido em seu tempo como cortesão, poeta, escritor e afilhado da Rainha Elizabeth. Mas foi sua descarga inventada em 1596 que garantiria seu lugar na história para sempre, como o John do vaso sanitário. A maior inovação de sua descarga, que ele chamava de Ajax, foi a adoção de uma cisterna que liberava água para a cuba, lavando-a efetivamente. O projeto de Harington evoluiria diretamente para o vaso que usamos hoje. Mas por seu projeto não incluir planos sobre o que fazer com o que era lavado, as pessoas trataram sua invenção como uma piada. Elas ficavam contentes em fazer como sempre fizeram, jogando seus dejetos pela janela.
Com mais gente se mudando para as cidades e mais lixo sendo acumulado, você não podia jogar tudo na rua, então foram construídos enormes escoadouros, fossos enormes e profundos que levariam anos, talvez, para serem enchidos. Um dia encheram, transbordaram e os coletores de dejetos, homens que iam tirar tudo da rua, também foram encarregados de esvaziar esses fossos. Era um trabalho insuportável, eles recebiam o triplo do salário normal, mas não valia a pena. Eles trabalhavam em equipes de 4. O homem do buraco, o homem da corda e 2 despejadores. O homem do buraco tinha o papel principal. Primeiro, ele se preparava para a provação que ia encarar. Depois, cuidadosamente descia até as profundezas do fosso. Quando posicionado, ele retirava os dejetos e os colocava num balde. A seguir, o homem da corda subia o balde e passava aos despejadores, que ficavam de prontidão. Rapazes! Os despejadores cuidadosamente levavam os baldes para um carrinho e viravam o excremento grosso e fedido. Depois voltavam para buscar mais. Os dejetos eram removidos e o buraco ficava mais fundo. A distância para subir os baldes aumentava. Então o homem da corda tinha que ter muita atenção, ou pagaria um preço bem alto. Não é surpresa que ser coletor de dejetos era um dos trabalhos mais bem pagos que um homem comum podia ter na Londres do século XVIII. Esse sistema existiu por quase 150 anos, até a reintrodução do vaso sanitário de John Harrington tomar a Inglaterra de assalto. Mas seu uso causou grandes problemas a princípio. Antes do vaso sanitário resolver o problema de esgoto, ele o piorou muito. O problema era que, ao mesmo tempo que os coletores de dejetos faziam esse ótimo trabalho, mais e mais pessoas se mudavam para as cidades e eles não conseguiam manter o ritmo. Às vezes, acabavam jogando os restos na drenagem das águas da chuva, nas canaletas que tinham construído antes, mas elas não eram equipadas para lidar com a quantidade de esgoto e a quantidade de lixo que havia. Em Londres, durante o século XIX, as coisas ficaram tão ruins que o parlamento parou de funcionar. Eles tiveram que parar o governo porque o cheiro era muito ruim. Os membros do parlamento pegaram as antigas cortinas penduradas ali a vida toda, pegaram elas, enrolaram em suas cabeças e saíram correndo do prédio. Hoje o Joe usa o banheiro do restaurante. O verão de 1858, quando o fedor ficou tão ruim que o parlamento não podia mais ignorar o problema, ficaria conhecido como o Grande Fedor de Londres. A solução do parlamento foi criar um novo emprego para ajudar a manter os esgotos limpos. Esses homens eram apropriadamente chamados de homens da descarga. Como os coletores de dejetos limpavam as ruas e os fossos, o homem da descarga tinha a tarefa bem mais perigosa de lavar entupimentos dos labirintos de esgotos escuros e mortais. Trabalhando nas sombras dos homens da descarga estavam os tochers. Os tochers não eram funcionários de ninguém. Eles trabalhavam para si mesmos. Eles reviravam esgotos esperando encontrar objetos de valor. De acordo com algumas estimativas, 100 mil homens, mulheres e crianças, em torno de 5% da população de Londres, ganhavam suas vidas no esgoto. Mas era um trabalho perigoso. O ar era letal. Os gases dos dejetos podiam envenenar até os homens mais fortes. Não havia mapas do labirinto de esgotos e era fácil se perder para sempre. Depois de perceberem que tinham que ter mais do que só um vaso sanitário grande, era preciso ter esgotos e drenagem que tirasse aquilo da cidade e levasse para longe da sociedade. Eles construíram esses aquedutos parecidos com os dos romanos. Depois disso, o vaso sanitário assumiu seu lugar correto como trono da civilização. Hoje, uma descarga do vaso sanitário manda os dejetos para uma série complexa de esgotos e para longe da sua casa. Então, podemos dar descarga o quanto quisermos e ninguém precisa descer por um buraco. O corpo de Joe se livrou dos fluidos desnecessários e agora ele pode se concentrar em enchê-lo novamente num restaurante. Grande história e pequenas coisas. Há histórias em tudo ao nosso redor e em todo lugar onde vamos. Em 1794, o primeiro restaurante americano foi aberto em Boston. Esse é o Joe.
Ele não sabe dessas histórias e não vai ter chance de saber, porque hoje ele vai morrer. A história do restaurante moderno, por exemplo, começa depois da Revolução Francesa. Com a queda da classe dominante, os chefes ficaram sem trabalho. Eles abriram tabernas onde só se serviam comidas preparadas por profissionais. Há muito mais coisas interessantes dentro desse restaurante. Mas as que têm histórias mais interessantes para contar são as menores. Veja o sal, por exemplo. Ele é um dos minerais mais comuns do mundo. A história do sal. Então pode ser uma surpresa saber que até recentemente o sal era muito difícil de ser conseguido. O sal dos oceanos poderia cobrir toda a terra do mundo em 45 andares de altura. Por ser tão difícil de ser retirado e usado, o sal se tornou excepcionalmente valioso. Durante muitos séculos, o sal foi valioso como ouro. Você pode ir da vida atual, onde tem sal para todo lado, ao resto da história humana. E há 100 anos atrás, quando o sal era quase impossível de ser conseguido, por causa da escassez de sal e por causa de nossa dependência dele, ele tem sido de valor estratégico desde os primeiros tempos. Na verdade, a primeira guerra documentada foi feita pelo sal da China, alguns milhares de anos atrás. O sal era um bem precioso em muitos lugares e era considerado um tipo de moeda para muitos povos. Então, um bom exemplo disso seriam os romanos, que geralmente pagavam seus soldados pelo menos parcialmente em sal. Era uma cota de sal e essa é a origem da palavra salário, salarium. Os romanos entenderam bem cedo que se controlassem a produção de sal, controlavam uma economia inteira. Ele seria comercializado cada grama por ouro. O ouro mais branco, sal. Uma lembrança de como o sal era raro ainda está conosco hoje num ritual do tempo de Cristo. Poucas pessoas sabem hoje por que jogamos sal por cima de nossos ombros. Sal derramado era considerado coisa do diabo. Em tempos bíblicos nada vinha fácil. Uma pessoa tinha que trabalhar muito para suprir suas necessidades básicas, como o sal. Ele era tão valioso que derramá-lo era considerado coisa do diabo, que assustava e empurrava você por trás. O remédio, então, era jogar um pouco de sal por cima do seu ombro, o que cegaria o diabo e o levaria de volta ao seu lar em chamas. Para o homem antigo, perder até um pouco de sal era motivo de grande desânimo. Mas agora não é mais assim. Fabricamos sal agora em grande escala industrial. O sal é usado como base para muitos produtos químicos e materiais que usamos em nossas vidas modernas, do vidro aos plásticos, tintas, tecidos e papéis. Ele é usado aos milhões de toneladas para tirar gelo das estradas. Hoje, o mineral que já gerou guerras é tão comum que podemos desperdiçá-lo só por alguns momentos de diversão. Nos Estados Unidos, apenas 6% do sal é usado na comida. Claro que o que diverte uma pessoa não necessariamente diverte outra. O sal não é o único item em nossa mesa a ter sido considerado valioso. Cada americano consome 113 gramas de pimenta em um ano. As pessoas um dia fariam qualquer coisa para dar um pouco de sabor à sua comida. Muitos homens arriscaram e geralmente perderam suas vidas para pôr suas mãos em especiarias. A história das especiarias, a demanda por sabores enviou exploradores para cantos distantes da Terra. Quando as pessoas comuns começaram a ter acesso à pimenta e outras especiarias, foi como se tivessem ganhado na loteria, na época. As pessoas gastavam seu dinheiro em coisas que as deixavam felizes, e a única coisa que fazia você se sentir feliz naquele tempo era comer bem. E comer bem significa condimentar sua comida, ter especiarias na vida. Colocando especiarias na comida elevava a sua cozinha de um padrão horrível a excelente. Era mais importante que tudo que tinha na época, e por isso as especiarias valiam muito dinheiro. As pessoas pagavam qualquer coisa para ter especiarias e algo de bom para comer todo dia. Na maior parte da história humana, as pimentas só estavam disponíveis àqueles que viviam perto de sua fonte. No fim dos anos 1400, homens corajosos viajavam distâncias enormes e encaravam grandes perigos para trazer pimentas para casa. Uma dessas viagens resultou na descoberta europeia da América.
Se não fosse pelas especiarias, Colombo não teria descoberto a América. Quando Cristóvão Colombo navegou pelo Oceano Azul, ele procurava a ilha de especiarias e, ao invés dela, encontrou Cuba e os Estados Unidos. Ele achou que ia encontrar pimenta. Pimenta do reino, a pequena pimenta preta. E em vez da pimenta preta, ele encontrou pimenta malagueta. E quando provou, disse, ahá, arde. Me lembra da sensação da pimenta. Apesar de não ter absolutamente nada a ver com pimenta, ele disse, vou chamar isso de pimenta. É uma forma diferente de pimenta. E esperava que a rainha Isabela não percebesse. Muitas outras viagens perigosas foram lançadas na busca por especiarias, mas nenhum homem era mais determinado, nem pagou o preço mais alto que Fernão de Magalhães. O plano de Magalhães era se tornar o primeiro homem a viajar ao redor do mundo. Mas sua motivação não era a exploração, era o comércio. Magalhães queria noz moscada. 3 anos ao redor do mundo, a busca de Magalhães por especiarias. Com 5 navios, carregando apenas 234 homens, ele deixou a Espanha em 1519 e, depois de evitar uma frota portuguesa oponente, viajou para o oeste até a América do Sul. Na costa da Argentina, Magalhães desmantelou um motim e executou ao menos um dos capitães de seus navios. Em novembro de 1520, Magalhães se tornou o primeiro europeu a passar do Atlântico para o Pacífico. E lá, ele encontrou nada. Ninguém imaginava que o oceano que Magalhães chamava de Pacífico por suas águas calmas seria tão vasto e tão vazio. A viagem pelo Pacífico, que Fernão de Magalhães imaginou que levaria alguns dias, acabou levando 4 meses. A comida acabou rapidamente. A tripulação foi forçada a comer fezes de rato, biscoitos mofados, serragem e pedaços de couro das velas. Sua água era amarela e podre. A tripulação de Magalhães viajou por mais de 3 meses sem comida fresca nem água. 3 anos ao redor do mundo, a busca de Magalhães pelas especiarias. Até que finalmente chegaram em Guam, onde os 150 membros restantes da tripulação puderam comer e beber. Eles partiram novamente para a Ilha das Especiarias, mas primeiro cometeram um erro terrível. Eles pararam nas Filipinas. Magalhães e sua tripulação se envolveram numa guerra entre reis rivais, onde ele encontraria seu destino feito em pedaços pelo exército inimigo. Dos 234 homens que zarparam, apenas 18 voltaram à Espanha. Eles foram os primeiros homens a viajarem ao redor do mundo. Mas naquela época, sua maior proeza foi voltar com uma carga de noz moscada. Hoje, a pimenta e outras especiarias são tão comuns que ninguém arrisca sua vida, nem mente para a realeza para consegui-las. Agora, mal temos tempo de pensar no que comemos, e como a comida tem o sabor que tem, permitimos que nossas mentes vagueiem por outras coisas. Como a mente do Joe agora. Em 1995, o tamanho de sutiã da americana média era 34B, hoje é 36C. Ele não está pensando, mas devia pensar na coisa que frequentemente está em nossas mentes: o dinheiro. A história do dinheiro. Nós raramente nos perguntamos por que esses pedaços de papel têm valor. Para responder isso, devemos primeiro entender os muitos milênios necessários para a humanidade chegar ao que nós conhecemos como dinheiro. 1200 a.C., a China usa conchas de moluscos como moeda. O dinheiro realmente vale o papel em que é impresso? O dinheiro começou quando as pessoas que faziam permutas precisaram de algo de valor para igualar transações de valor desigual. Se eu tivesse uma galinha e quisesse trocar por uma vaca com alguém, a minha galinha não valeria tanto quanto a vaca. Então eu tinha que inventar um sistema para dar algo de valor que o outro pudesse aceitar. O que aconteceu foi que o dinheiro começou como conchas e depois outras bugigangas de valor. Para que fossem aceitos mais amplamente, os metais começaram a ser usados. Ouro, cobre, prata, estanho. Eles eram vários. Por milhares de anos, o dinheiro foi valioso. Era de metais preciosos. Mas em 1971, algo aconteceu.
Grande história e pequenas coisas. A maioria das pessoas não percebe que as coisas mais simples ao nosso redor têm histórias a contar. Mas levamos nossa vida sem saber. E quando o dia se torna noite, esperamos que o trabalho passe para a diversão. Para muitos de nós, uma noite de diversão começa com a retirada de dinheiro de um caixa eletrônico. Vários milênios atrás, para fazer uma transação, uma pessoa começava levando seus animais ao mercado. O processo moderno é bem mais simples. As pessoas que usam caixas eletrônicos gastam uma média de 25% mais que pessoas que não usam. Com o dinheiro tão disponível, raramente temos a oportunidade de questionar o que esse dinheiro representa ou se ele representa alguma coisa. Por muitos milênios, o dinheiro representou itens de valor. Os Estados Unidos só imprimiam dinheiro na quantidade do ouro. Mas em 1971, com o custo da Guerra do Vietnã e o enfraquecimento da moeda americana, Richard Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Eu pedi ao secretário Connolly que suspendesse temporariamente a conversão do dólar em ouro ou qualquer outro bem de reserva. Agora os Estados Unidos podiam imprimir quanto dinheiro quisessem e ele não precisava estar relacionado a nada de valor. Qual o verdadeiro valor do dinheiro? O dinheiro é só um marcador de transações. Ele era baseado no ouro, mas depois de 1971 foi permitido que flutuasse pelo mercado. Não era mais baseado em nada além da fé. E foi o comércio internacional, numa base diária, que impôs o valor do dólar. E ainda é assim hoje. Todo o império, desde os tempos dos romanos, que usavam uma taxa de câmbio por decreto, o que é baseado na confiança, acabou rendendo um dilema. As pessoas continuavam a impulsionar o valor da moeda até que um efeito bolha acontecesse. Apesar disso, o dinheiro é muito bom, permitindo que o homem faça apostas. E há poucas coisas que os homens gostem mais de apostar do que nos jogos de habilidade. Um dos mais populares por muitos séculos tem sido o bilhar. Bilhares começaram como um jogo externo, na grama, quando era jogado no século XV na Europa. Por isso, o tecido é verde, como a grama. Os primeiros tacos de sinuca eram chamados de maçã e tinham pontas mais largas, reminiscentes dos tacos de golfe. Mas eles eram difíceis de usar nas tacadas próximas às caçapas. Bolas de sinuca eram feitas de marfim, agora são de plástico. Então, no final dos anos 1600, os jogadores começaram a virar seus tacos e usar a ponta mais estreita. Para evitar destruírem o tecido da mesa e outros acidentes, só os jogadores mais habilidosos podiam usar a ponta mais estreita. Agora, todo mundo usa e os acidentes não são raros. Joe continua a desafiar o destino. 65% dos homicídios são relacionados ao álcool. Mas ele não vai ser morto agora. Ele vai aliviar as coisas com o nosso próximo assunto nas grandes histórias. A cerveja. A história da cerveja. Desde seu início improvável na Suméria, a cerveja tem sido crucial no desenvolvimento da civilização. A cerveja levou ao nascimento da civilização. A cerveja foi descoberta por acidente. O que provavelmente aconteceu foi que grãos ou um pão que estava sendo cozido, talvez até frutas, ficaram numa tigela e molharam. Provavelmente ficaram lá mais algumas semanas antes que alguém fosse retirar. E olha só, havia um líquido que parecia ter um sabor diferente. Que líquido era esse? Deixa eu experimentar. E adivinhem? Era cerveja, era mística, era divina. Só os céus poderiam tê-la enviado. Deus sabe que eles gostaram. Eles gostavam do sabor e gostavam do efeito que ela causava também. Até a descoberta da cerveja, as pessoas eram nômades, viviam uma vida nômade, viajando de uma área até a outra, tentando conseguir comida para aquele dia. Devemos voltar ao século X a.C. As pessoas ficavam numa área dos rios Tigre ou Eufrates, onde fica o Iraque hoje. Eles se estabeleceram como fazendeiros. Os grãos ficaram muito valiosos. Na verdade, era usado como bem de comércio. A cerveja se tornou agente de permutas. Eles desenvolveram diferentes tipos de cevada. Encontraram cevada que fazia uma cerveja melhor. Foi uma consolidação da agricultura, mas também se percebeu que toda a família fazia a sua cerveja. A cerveja era um grande agente unificador porque permitia que as pessoas se estabelecessem no lugar por um período grande de tempo. O fator civilizatório, cerveja.
Um dos poemas épicos mais antigos é a história do rei sumério Gilgamesh, que governou por volta de 2500 a.C. Uma de suas passagens mais famosas conta do poder civilizatório da cerveja através da história de Enkidu. Enkidu era mais animal que homem. Ele comia apenas grama junto com os outros animais selvagens. Quando Gilgamesh soube desse selvagem, ele decidiu que algo deveria ser feito para domá-lo. Então o convocou à cidade. Enkidu foi levado ao Palácio Real. Gilgamesh começou enviando a prostituta do templo, Shamat, para seduzi-lo. Eles se deitaram juntos por 7 dias e no final Enkidu se sentia um pouco mais relaxado. Ele também estava com fome, então Shamat lhe deu pão. Ele estava com muita sede, então Shamat lhe deu uma cerveja e mais outra, e outras 5. A cerveja transformou Enkidu. Como diz o poema, ele ficou expansivo e cantou de alegria. Como o rei Gilgamesh esperava, a cerveja mostrou seu poder de domar até os homens mais selvagens. A habilidade da cerveja em transformar as pessoas é tão grande que muitos imaginavam que ela pudesse ter sido criada por um poder maior que o do homem. Como pensavam que a cerveja tivesse origens divinas? As pessoas que experimentavam a cerveja pela primeira vez provavelmente ficavam assustadas com suas qualidades místicas. Era um poder que alterava a mente. Nada igual tinha acontecido antes, mas algo vinha daquele líquido. Quem trouxe isso para nós? Só os deuses poderiam trazer. A ideia de que a cerveja era um presente dos céus fez sentido por muito tempo. Esse líquido só podia ter sido trazido por uma deidade, e no caso dos sumérios, essa deidade se chamava Ninkasi, a deusa da fermentação. Ela trouxe a cerveja para a sua cultura. Eles rezavam para ela para terem um bom plantio, para uma boa colheita e uma boa cerveja. O que os sumérios fizeram foi escrever uma receita da primeira cerveja. Ela foi chamada de Hino a Ninkasi, datada de 4000 a.C. Ela foi escrita em tábuas cuneiformes que ainda existem. As pessoas podem decifrar e recriar aquela cerveja. Então, é à cerveja que dedicamos alguns dos momentos mais importantes da história americana. Com a cerveja, os fundadores criaram a maior parte da Constituição de 1787, incluindo a estrutura de 2 casas do Congresso que existe até hoje. O americano médio bebe mais de 75 litros de cerveja por ano. As ambições de Joe para essa noite de bebedeira não são tão ousadas quanto a dos fundadores. Ele só quer conversar com as clientes mais novas do bar. Mas deve agir rápido porque antes da noite acabar, ele encontrará seu fim. Grande história e pequenas coisas. Através da história, o homem foi a distâncias extraordinárias para nos trazer o que hoje são as coisas mais cotidianas. Alguns lucravam, outros sofreram e morreram de mortes horríveis para trazer os elementos de suas noites de sábado, como cervejas, sinuca, até a dança e a paquera. Hoje, Joe vai ter a ajuda sentimental de uma comemoração familiar a todos nós. 90% das velas são compradas por mulheres. Essa comemoração não estaria completa sem um objeto que não é muito levado a sério hoje, mas já foi revolucionário na vida das pessoas. A vela, a história das velas. Um dos passos mais importantes em nossa batalha contra a escuridão. Há milhares de anos, a única maneira de se ter luz depois do dia escurecer era sentando em torno de uma fogueira comunitária. As velas permitiram que você saísse sozinho, permitiram que aproximasse a luz de um objeto pequeno e deixasse o grupo para ter luz no seu espaço privado. Se você quisesse luz para ler ou talhar madeira, podia fazer isso sozinho, porque tinha uma fonte de luz perto de você. Isso deu às pessoas uma independência à noite. Criou novos círculos de civilização. Você podia sair com um grupo de pessoas ou sozinho, porque tinha uma luz individual. Não precisava mais estar em torno de uma fogueira. Mais do que luz ambiente, velas.
O homem logo descobriu outras funções para sua nova tecnologia, além de usá-la somente como fonte de luz. 1846. Inventado o querosene. Em algumas culturas, principalmente na China e na Arábia, dos séculos 10 a 13, as velas eram usadas para marcar tempo. Os mais famosos relógios de vela foram inventados na Mesopotâmia por Al-Jazari, que em 1206 marcou uma vela com intervalos para que servisse como relógio. Cada intervalo era igual a 1 hora. Conforme a vela queimava uma marca, um prego caía e batia num prato de metal abaixo, avisando sonoramente que horas eram. Com o desenvolvimento das velas como tecnologia, elas não só expandiram seus usos, mas também seu significado social. O significado de quantas velas você acende. Houve um momento na história em que as velas se tornaram símbolo de status. No século XIII, uma agremiação da vela foi formada na Europa. Os fabricantes profissionais de vela na Inglaterra iam batendo de porta em porta para coletar banha para conseguir fazer suas velas. Eles abriram lojas de velas pela Inglaterra. Em 1709, tiveram grande sucesso ao conseguirem convencer o parlamento a banir a fabricação caseira de velas. Então tiveram o monopólio da fabricação delas, que, claro, aumentou o seu preço. As velas eram um símbolo de status, porque eram consideradas coisas que uma pessoa comum não poderia pagar. Se pudesse acender mais de uma vela por vez na sua casa, isso era considerado grande coisa. A história da senhorita Jenkins, um personagem da ficção da época, dá uma clara ilustração da vela como símbolo de status. A senhorita Jenkins era muito preocupada com as aparências. Ela sempre mantinha 2 velas na sua sala de estar, porque isso mostrava que ela podia pagar por elas. Mas, por economia, ela só acendia uma de cada vez. Ela não queria que as pessoas soubessem disso. Então, alternava as 2 para que estivessem sempre do mesmo tamanho, caso aparecesse alguma visita. Assim ficava parecendo que ela tinha acendido as 2 juntas ao mesmo tempo. A vela como fonte de luz logo seria substituída por tecnologias mais novas. Mas não seria esquecida inteiramente. Você imaginaria que quando inventaram a lâmpada em 1879 seria o fim das velas? Nada disso. Continuaram e se tornaram mais uma peça decorativa na casa das pessoas. Não eram necessárias, mas ainda as queríamos como parte de nossa vida. Não é incrível? Velas são uma indústria de mais de 2 bilhões de dólares por ano e nós nem precisamos delas em nossa vida. Não há uma razão prática, só queremos. Não precisamos delas, só as queremos. Hoje as velas servem para pouco mais que luz ambiente ou para cerimônias. Mas essas cerimônias são importantes, já que têm a habilidade de unir as pessoas. Quando saímos do bar para a rua iluminada, é difícil imaginar como essa experiência é diferente do que era para a maioria das pessoas em toda a história, para as quais não havia nada mais escuro e perigoso do que a noite. A história da noite. O passeio noturno é uma novidade recente na vida romântica do homem. Em 1879, a primeira luz de rua elétrica nos Estados Unidos foi instalada em Cleveland. Antes de haver a iluminação das ruas, a noite era bem escura. E o medo que ela inspirava é quase tão antigo quanto a própria humanidade. A noite era ainda mais obscura que hoje. Em tempos antigos, a maioria das pessoas via a noite como mau agouro. Dizia-se que o céu da noite trazia demônios satânicos de todos os tipos. Apesar das diferentes respostas que as culturas historicamente têm sobre a escuridão, o fato é que sempre houve um medo instintivo do escuro. Conquistando a escuridão à noite. Alguns até capitalizavam em cima do medo da noite para ganhar sua vida. 1935, primeiro jogo de beisebol noturno. No século XVIII, em Londres, nasceu o emprego de link boy. 1740, o emprego de link boy fica popular em Londres. O nome link boy deriva da palavra usada para a fibra de algodão do pavio da vela. Link boys eram geralmente jovens órfãos ou de famílias pobres. Na Inglaterra, eles eram chamados de amaldiçoadores da lua, porque nas noites em que ela brilhava, estragava seu negócio. O emprego deles era bem fácil. Um pedestre vinha e eles se ofereciam a iluminar seu caminho até em casa com uma tocha. Um serviço valioso e bem fácil.
Muitos Link Boys eram jovens honestos buscando um modo de vida, mas nem todos. Alguns Link Boys achavam mais lucrativo guiar seus clientes até um beco escuro, onde um colega esperava para roubá-los. A profissão de Link Boy não estava destinada a sobreviver no século XIX. Com a invenção da luz de rua elétrica em 1875, o homem finalmente venceu a noite. No começo, nos primeiros estágios da Revolução Industrial, existiu uma conquista permanente da noite nas grandes áreas urbanas e nas cidades grandes. Um parisiense declara em meados dos anos 1700: finalmente, o reinado da noite vai acabar. Grande história e pequenas coisas. A maioria de nós passa a vida cego para os eventos que estão por trás de tudo ao nosso redor. Geralmente temos dificuldade em ver as coisas como elas realmente são. Se Joe prestasse mais atenção a como nosso mundo devia ser e como é, ele podia evitar sua aproximação da morte. Ele também poderia saber ver com a surpresa e o cuidado apropriados uma das descobertas mais maravilhosas: a eletricidade. Ela deu vida à noite e baniu a escuridão permanentemente. Através da história humana, sempre houve uma sensação de mistério e magia sobre essa incrível e poderosa força. Então, há mais de 1000 anos, comerciantes árabes faziam um truque de magia, talvez para atrair clientes ou então para encantar seus filhos. Eles esfregavam um pedaço de âmbar em um pedaço de pele e o âmbar se enchia de eletricidade estática. E você podia usá-lo para atrair pequenos objetos como penas ou fiapos de pano. Então, magicamente, você via essas coisas se moverem no ar para então se prenderem ao âmbar. Você tinha esse lindo espetáculo, talvez ao lado da fogueira, no deserto. O âmbar era carregado e as pessoas assistiam enquanto esses objetos eram misteriosamente atraídos para ele. O homem sabe da eletricidade estática há muitos milênios, mas não sabia o que era nem como armazená-la para depois, até meados do século XVIII. Em 1745, um médico alemão e clérigo luterano chamado Ewald Georg Winkleist quis entender melhor essa força misteriosa. Ele queria criar um aparelho que pudesse armazenar e liberar uma descarga elétrica. Ele começou juntando uma jarra de vidro com uma placa de prata e enchendo metade com água. Depois pegou uma rolha com um fio, passando por ela, e fechou a garrafa para que o fio tocasse a água. O fio e a água se conectavam à folha de dentro, o que depois ele conectou a uma máquina de fricção. Sua teoria era de que a eletricidade produzida pelo gerador de fricção seria transferida para o jarro. Mas se fosse armazenada pouca, seria inútil. E, demais, seria fatal. Seu aparelho funcionou. O homem tinha controlado a eletricidade. A questão agora era como distribuí-la. No final dos anos 1880, essa questão foi centro de um dos debates mais notórios da história da ciência. Havia 2 métodos possíveis de distribuição. Um era a corrente contínua, que significava que elétrons se moveriam em apenas uma direção, da fonte de força para seu destino. E a outra era a corrente alternada, na qual a força ia de trás para frente e vice-versa, às vezes usando um ímã. Os defensores dos métodos em oposição eram 2 antigos colegas, Thomas Edison pela contínua e Nikola Tesla pela alternada. Edison e Tesla batalhavam na Guerra das Correntes. Edison entrou no que hoje chamamos de Guerra das Correntes. Essa grande batalha entre a alternada de Tesla e a contínua de Edison. A contínua é realmente bem perigosa. Uma das maiores tempestades da história americana aconteceu em 1888 e realmente fechou o lado leste por mais de uma semana. Muitas pessoas foram mortas porque as linhas de força contínua de Edison caíram nelas com a tempestade de neve. E mesmo assim, Edison fez uma campanha para convencer a todos que a alternada, não a contínua, era perigosa. E ele fez isso eletrocutando animais em público.
Ele começou com gatos e cachorros de rua, seguiu para cavalos e gado e acabou em 1903 executando um elefante chamado Topsy de Coney Island diante de 1.500 pessoas usando a alternada. E ele também fez um filme disso e distribuiu por todos os Estados Unidos. O elefante está de pé, obviamente, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Aparece fumaça em torno de seus pés e ele cai morto. Isso mata você de várias maneiras ao mesmo tempo. Você tem uma corrente de alta voltagem que passa pelo seu corpo, para no seu coração, interfere nas funções do cérebro, atrapalha a respiração, causa dor imensa, põe você em choque. Não é uma boa maneira de morrer. Você não pode ver, não sente o cheiro, não pode tocar, mas é parte integrante do universo e se não souber mexer nela, ela mata você. A eletricidade é uma parte essencial de nossas vidas e é praticamente impossível considerar a vida sem ela. Mas, geralmente, esquecemos de como ela é realmente perigosa. A maior queda livre com sobrevivente foi de 10 quilômetros de altura. E esse tipo de lição da história nós ignoramos e corremos riscos por isso. A morte segue Joe o dia todo. Muitos dos riscos foram só má sorte. Mas quando a morte chegar, Joe só vai poder culpar a si mesmo. Ele só poderia evitá-la se prestasse atenção às histórias em torno dele. Grande história e pequenas coisas. A história pode ensinar muito sobre nosso mundo moderno. Sabemos quanto a eletricidade nos dá, mas podemos esquecer o que ela também nos tira. É ignorando essas lições que Joe vai chegar até a sua morte. Sob a superfície de tudo em torno de nós, há uma série de descobertas e aventuras incríveis que deixaram essas coisas em nossas vidas cotidianas. A maioria de nós, como Joe, passa todos os dias sem sequer saber dessas histórias. Joe levou uma vida comum, comparada àqueles que vieram antes dele, considerando tudo já garantido no mundo. Mas Joe tem uma coisa em comum com todas essas figuras históricas. Todas elas morreram. Por volta de 100 bilhões de pessoas morreram desde o início da humanidade. Mas a história não termina com a morte. Ainda há mais uma jornada a fazer sobre o que vem depois da morte. A história do enterro. O enterro. Uma prática que vem desde o início da humanidade. Humanos são os únicos animais que enterram seus mortos. Quando olhamos para os mais distantes ancestrais humanos, talvez os australopitecos, não há evidência de enterros, mas está na humanidade. No nascimento da humanidade, na ideia de cultura humana, essa ideia de enterro se desenvolvendo. Veja os animais de estimação com os quais vivemos. Nós os enterramos hoje, mas por si mesmos, eles morreriam e ficariam jogados por aí. Hoje, com um grande número de pessoas, há uma necessidade sanitária. Mas não há um motivo herdado para enterrarmos as pessoas, a não ser pelo sentimento que temos uns pelos outros, que partilhamos como membros das sociedades. Antigos rituais em enterro. Hoje, Joe é enterrado. Os humanos enterram uns aos outros desde que estamos por aqui. 1777, primeira casa funerária dos Estados Unidos. 3600 AC, mais antiga mumificação conhecida do Egito. Mas, depois de centenas de milhares de anos de prática, o procedimento ainda pode dar extremamente errado. Em 1894, uma jovem chamada Eleanor Markham morreu numa cidade perto de Syracuse, em Nova York. Antes de sua morte, ela disse ter problemas do coração. Quando perdeu a consciência e seu coração parou, não havia motivos para duvidar que ela estivesse morta. Ela foi oficialmente declarada morta e os encarregados fechavam a tampa de seu caixão quando sentiram um movimento de dentro. Eleanor Markham ainda estava viva.
Ela diz que estava consciente o tempo todo, mas não tinha forças para se mover, nem gritar. Um destino como o da senhorita Markham era tão temido pelas pessoas que foram criados mecanismos intrincados para evitá-lo. Americanos e europeus eram tão preocupados com isso que começaram a criar maneiras de alertar ao mundo que o indivíduo foi enterrado prematuramente. E eram utilizados desde tampas de caixão com molas para que a pessoa, ao acordar e perceber que estava no caixão, pudesse apertar um botão e a tampa se abriria, o que devia ser aterrorizante para qualquer um ao redor, até coisas bem mais sofisticadas. Para quem já estivesse totalmente enterrado, havia tubos de ar onde se podia falar, podia haver sistemas de sinos e alguns pareciam tão sensíveis que indivíduos que estavam enterrados com corpos se decompondo às vezes tinham seus alarmes disparados, o que devia ser bem pior para os que estavam vivos e achavam que seus entes queridos estavam vivos e enterrados, iam checar e viam que estavam mortos mesmo, mas em estado bem pior do que seria esperado. Graças à ciência médica moderna, o enterro prematuro é coisa do passado. Assim como Joe, que foi se juntar a seus ancestrais, almas corajosas cujas descobertas e aventuras ajudaram a criar nosso mundo de hoje. A história de Joe pode ter sido curta, mas ainda é importante. Toda história conta. Sejam em histórias de dificuldades ou ousadias, de maravilha ou surpresa. Todo mundo tem um papel, não importa de que tamanho, na grande história das pequenas coisas. Um emocionante episódio.